Aprendendo com a Divina Vontade, Livro do Céu, volume 12. Vamos dar andamento, continuação. Mas antes, nós vamos pedir a Jesus, Maria e Luísa, que venham fundir as suas vontades nas nossas e pedindo que o Santo Espírito de Deus nos encha com suas graças, com seus dons, com aquilo que cada alma que escutar este áudio precisa neste momento. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Bem, vamos começar. Jesus não fazia outra coisa que estar na vontade do Pai. Se pensava, pensava na vontade do Pai. Se falava, falava com a boca e a língua do Pai. Se trabalhava, trabalhava com as mãos do Pai. Respirava através dele. Tudo o que fazia era como ele queria. Assim podia dizer que a sua vida se desenvolvia na vida do Pai. Eu era o portador do Pai, porque tudo encerrei no seu querer e nada fazia por mim. Meu ponto principal era a vontade do Pai, porque eu não punha atenção a mim mesmo, nem as ofensas que me faziam interrompiam o meu curso. Então, Jesus aqui nos ensina a ter uma visão do que é a vontade, a divina vontade, ou seja, é a fazer a vontade do Pai. Seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. É como se fosse um casamento. Ter esta clareza. Jesus vivia com a vontade do Pai. Era uma vontade só. Fazia tudo que o Pai queria. Falava como o Pai, agia como o Pai, sentia como o Pai. E mesmo no curso de sua vida, com todos aqueles contratempos e intempéries, enfim, com todos aqueles obstáculos, a sua meta ele não perdia de vista, que era fazer a vontade do Pai. Essa deve ser a nossa meta, fazer a divina vontade. Porque se nós quisermos uma santidade, que é o top das santidades, porque Jesus traz esse dom para todos, mas nem todos vão querê-lo, infelizmente. Quem se predispor vai ter que ter isso aí bem determinado. Eu quero viver na divina vontade. Continuando. Minha vida natural terminou quando tudo cumpri na vontade do Pai. Nós sabemos que na divina vontade não existe anos. As pessoas vivem não pelos anos de vida, mas pelas ações que cada um vem para realizar. Nossa vida aqui na Terra é uma vida que é feita de atos, de ações, mas se forem resumidos em atos humanos, serão humanos. Deus quer agora que esses atos sejam fundidos em Jesus e aí possamos fazer juntos, tudo junto com Jesus. Ou seja, a divina vontade reinando. O voo do meu querer não o detenhas, senão obstacularizaria minha vida em ti. Outro ensinamento. Quantas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus? É fácil aceitar? Não é fácil. Mas vamos aprendendo. É um passo por vez. Não é de repente. Outra coisa que muitas vezes a gente pensa que já estou na divina vontade, já alcancei o top, já alcancei a santidade. Não, são graus. Luísa levou anos para conseguir. Então, a pessoa conhece a divina vontade hoje, passado alguns meses, já estou na sétima morada, já fiz tudo. Não é bem assim. Lógico que cada alma é uma alma, cada alma Deus toca de um jeito
e cada alma se abre à graça de Deus de uma forma, logicamente, mas é um processo. Não é uma coisa que está lá dos dedos e pronto. Não é isso. Viver resignado, o que significa? Significa viver em tudo a vontade divina, tanto nas coisas prósperas como nas adversas. Vendo em todas as coisas a divina vontade. Nem um só fio do cabelo pode cair da cabeça se não for da vontade de Deus. Contente só porque o Pai o quis. Quem vive resignado fica contente só porque o Pai o quis. Sua vontade agirá. Mesmo que essa alma, né, esteja resignada à vontade de Deus, queira cumprir e tudo, ele coloca uma ressalva. Colocar muito do seu querer, ela coloca ainda muito do seu querer, apesar de ter querido fazer a vontade do Pai. Faz muitas coisas por si mesma. Pode estar dias ou meses longe do Pai, sem estar todas as coisas especificadas no Pai. Assim, quem vive resignado no divino querer é quase impossível não mesclar sua vontade. Não terá toda a vida retratada nele, em Jesus, porque tem que ir e tratar com os outros. Somente a união continuada faz crescer o amor e jamais se rompe. É uma corrente da vontade do Pai, não está, a corrente da vontade do Pai não está com a corrente da vontade do Filho. E naqueles intervalos, o Filho pode querer fazer sua própria vontade. Este é o primeiro passo à santidade, a resignação. Então, tem momentos que a alma vai se resignar, começar a se resignar, querer cumprir a vontade de Deus, é o primeiro passo para a santificação, mas não é só, porque vão ter intervalos em que a vontade humana vai prevalecer em relação à vontade divina, porque ela vai começar a tratar com outras pessoas, vai estar em outras situações, e se ela não estiver atenta, essa corrente entre a alma e Deus, ela vai ter intervalos. E esses intervalos vão causar essa independência da vontade humana. Ou seja, ações, atos fora do querer divino. Somente a união continuada faz crescer o amor e jamais se rompe. O primeiro passo para a santidade mas Deus quer muito mais de nós. Segundo passo, viver no divino querer. Significa inseparabilidade, não fazer nada por si mesmo. Porque diante do divino querer, a alma, ela começa a se sentir incapaz de fazer tudo. Não pede ordens, nem as recebe, porque se sente incapaz de ir sozinha e diz: se queres que eu faça isso, façamos juntos. Se queres que eu vá, vamos juntos. E assim sucessivamente. Então faz tudo com o Pai, faz tudo com Deus. Passa a ter uma atenção extrema. Viver na divina vontade é uma atenção extrema. Agora mesmo, nós estamos gravando. Então, estamos gravando na divina vontade. Estamos falando na divina vontade. Estamos pensando na divina vontade. É uma atenção muito grande, ou seja, é um grande sacrifício. Fazer seus pensamentos, os pensamentos do Pai. O seu viver está dentro do Pai. Faz tudo com, para e com o Pai. É o reflexo e o retrato perfeito do Pai. A gente vai copiando tudo que Jesus faz, né? Não só copiando, é fundindo mesmo, vivendo com Jesus dentro de nós. O que não é isso? O que vive somente resignado. Quem vive resignado vai ter esses intervalos, como nós vimos. É impossível encontrar o Pai e o Pai sem estar com o Filho. Externamente e internamente. Perdido, transformado todo em Deus. No resignado, a gente não vai encontrar o Pai, interna e externamente, de forma contínua. Não. Então, é preciso ter esta continuidade
para viver no querer divino. Essa continuidade é importante. Então, o querer divino é imenso. Circula em todos, dá vida e ordena tudo. A alma, neste querer, ajuda a todos, ama a todos. O que não pode fazer quem vive somente resignado. Quem vive no divino querer sente náusea do seu fazer humano, mesmo que seja santo, porque no divino querer as coisas, mesmo as menores, tomam outro aspecto, adquirem nobreza, esplendor, santidade divina, potência, beleza divina. Se multiplica ao infinito, no instante faz tudo e depois que fez tudo diz, não fiz nada. Quem fez foi Jesus. Isto é o meu contentamento. Tão miserável que eu sou, Jesus me deu a honra de estar no divino querer, né? Para me fazer o mesmo que ele faz, que ele fez. Assim, o inimigo não pode molestar a alma, pois tudo fez Jesus com ela. A alma não está sujeita à ansiedade, não ama ninguém e ama a todos, porém divinamente. Se pode dizer que é a repetidora da vida de Jesus. Olha aí, que ensinamento maravilhoso, grande ensinamento. Então, as coisas na divina vontade, né? O querer divino ele é imenso, ele circula em tudo, dá vida e ordena tudo. Uma alma que vive neste querer, ela ama todos, ajuda a todos, né? E sente náusea. A palavra é essa, náusea do ato que ela faz sem Deus. Ela começa a não ter mais capacidade de fazer as coisas sozinha, porque ela vai buscar sempre Jesus para caminhar com ela, para estar com ela. Então é aí que a grande eureka. Mesmo as menores coisas tomam outro aspecto, porque tudo vai se emprenhando de nobreza, de esplendor, de santidade divina, de potência, de beleza, e se multiplica ao infinito. Não fica restrito. Não é uma oração mesquinha, não é uma oração, um ato que só atinge a pessoa ou atinge aquele probleminha que ela tem, não. Vai se multiplicar e vai fazer bem a todos. Num instante faz tudo. E depois que fez, ela disse, não fui eu que fiz. Ela tem consciência do nada dela e diz, foi Jesus que fez. E isto é o contentamento dela. Não foi ela, foi Jesus que fez. E isso é maravilhoso, é divino. E o inimigo, ao ver aquela alma agindo assim, ele não pode molestar a alma, não pode se aproximar daquela alma. Por quê? Porque quem está agindo nela é Jesus. A alma, no divino querer, na divina vontade, não é sujeita à ansiedade, porque ela passa a perceber que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não ama ninguém e, ao mesmo tempo, ama todos, porque os seus atos são divinos e Deus é amor. Então, quem está em Deus está no amor. Porém, o seu amar não é mais terreno, é um amor divino. Então, nós passamos a ser, na realidade, repetidores da vida de Jesus. Só nesta consiste a verdadeira santidade, ou seja, a santidade feita, baseada no querer divino. As demais são apenas sombra. Então, todas as outras santidades são sombra desta santidade. No querer divino, as virtudes tomam lugar no querer, neste querer. As virtudes vão tomando lugar. As virtudes, fora do querer divino, estão sujeitas à estima própria, à vanglória, às paixões. Quantas obras boas, sacramentos frequentados, aparentemente bons, precisam ser reparados porque estão vazias do querer divino, portanto, sem frutos. Gente, que coisa terrível! Quantos atos a gente pensa assim, não fiz, foram atos bons, foram atos bons,
mas por não estarem dentro do querer divino, foram atos vazios, sem frutos. Quantos depois de passarem desta terra para a eternidade vão descobrir que seus atos foram atos bons? Foram, mas foram vazios e sem frutos. Muitos se encontram no caminho falso da santidade. Olha o alerta para todos nós. Não pensemos que já somos santos. Já que eu cansei, conheci a divina vontade, pronto, agora eu já sou santo, já estou santificado. Não, nada disso. Nós estamos em processo, então o Espírito Santo está trabalhando na nossa santificação. Eu não posso dizer, o Espírito Santo já concluiu minha santificação. Não, estou viva ainda, estou em processo. Muitos as põem nas piedosas práticas de piedade. Então, quantas vezes nós dizemos, nós já somos santos, por quê? Nós fazemos práticas piedosas, né? Ajudamos o próximo, rezamos o rosário, nós vamos à missa, nós nos confessamos com regularidade. Como se enganam? Se seus quereres não estão unidos com Jesus e também transformados nele, se eu ando com meu querer ao lado do querer de Jesus, mas não estou transformando este querer ao longo deste processo em Jesus e unido com Deus, eu estou me enganando. Esta santidade aí pode ser uma santidade vazia e sem frutos. O que é essa contínua oração? Com todas as suas pias práticas, suas santidades falsas, é Jesus que está falando aqui, a Luísa, pois se vê que estas almas passam rapidamente de suas pias práticas aos defeitos. Então, quando ocorre alguma situação, estas almas saem de suas pias práticas, daquele recolhimento santo, daquela vozinha, daquele gesto, daquela oração. Elas saem dali e, de repente, explode os defeitos. E a pessoa fica assim, parada, estática. Ela não era santa? Como é isso? As diversas formas de agir, que antes eram piedosas, se transformaram em coisas que não têm nada a ver com santidade. A semear discórdias e a tantas outras coisas. Então, aquela santidade piedosa, feita de recitações de rosários, de orações, de meditações, de livros, de santos, e de repente cai tudo por terra. Como é desonrosa este tipo de santidade. Outros põem a santidade em ir à igreja e assistir todos os ritos aí realizados. Então, muitos dizem, eu sou santo porque eu não perco uma missa. Tudo que tem na igreja eu vou. Então, acha que já é santa, por isso. Porém, seu querer está longe de Jesus. E se vê que estas almas põem pouca atenção aos seus deveres. Então vai praticamente todos os dias à missa, se confessa com regularidade, enfim, cumpre os ritos. Mas o seu querer está longe de Jesus, está longe do querer de Deus. Não presta atenção aos seus deveres como cristãos verdadeiros, né? E se são impedidas, se enfurecem. Né? Quantas vezes algumas coisas acontecem e aí, naquele momento, nós vamos provar em que grau de santidade nós estamos. E é neste momento que estas almas deixam cair por terra a máscara e mostram quem são. Sua santidade se vai por área, no ar. Se lamentam, desobedecem, são as chagas das famílias. Que falsa santidade! Então, quando são contrariadas, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito da família ou da sociedade, onde estiver, aquela santidade bota de lado e vamos demonstrar o que está dentro desta alma. Outros a põem nas confissões frequentes. Sou santa porque me confesso frequentemente. Na direção espiritual pormenorizada.
fazendo escrúpulo de tudo. Então, olha, tudo isso nós vamos nos analisando. Aqui ninguém está julgando ninguém. Aqui nós estamos o quê? Vendo como Jesus está nos orientando. Que tipo de santidade nós estamos processando, nós estamos cultivando. Porém, não faz escrúpulo, que seu querer não corre junto comigo. E aí? Ai daqueles que as contradizem. Ai daqueles que as contradizem. Esse tipo de santidade também. Se for contrariado, Jesus diz, ai daqueles que as contradizem. Estas almas são como balões cheios de ar, que quando aparece um pequeno furo, sai o ar e sua santidade cai por terra, desaparece. Estes pobres balões são facilmente levados à tristeza, vivem sempre na dúvida e por isso querem incessantemente um diretor para elas, para que em cada pequena coisa as aconselhe, as tranquilize, as console. Porém, ficam mais agitadas do que antes. Pobre santidade, como é falsificada. A verdadeira santidade está em fazer a divina vontade e viver no divino querer. Esta santidade lança suas raízes tão profundas que não há perigo que oscile. Olha aí, não há perigo de oscilação. As outras nós vimos. Uma hora parecem santas, outras horas parecem o contrário da santidade, demônios, né? Uma hora são pias, outras horas se enfurecem, saem do salto, perdem a compostura. Por quê? Porque são santidades balões. Porque enchem. Essa verdadeira santidade não. Ela não oscila, não tem perigo de oscilação. Porque enche o céu e a terra. E onde quiser encontrar seu apoio, é firme e não sujeita à inconstância. São santidades que não são caniços agitados pelo vento. Não são. Há defeitos voluntários, elas estão atentas aos defeitos voluntários, atenta aos próprios deveres, é a mais sacrificada, desapegada de tudo e de todos, mesmo nas direções espirituais. Ou seja, até do confessor e do diretor espiritual, elas são desapegadas. Como suas raízes são profundas e se eleva tão alto que as flores e os frutos florescem no céu e estão tão escondidas em Deus que a terra não percebe o que se passa nestas almas. O querer divino a tem absorvida nele somente. Então, são almas que têm uma raiz tão profunda. Olhe bem, uma árvore. Uma árvore, ela é grande, quanto maior for a árvore, mais profundas são as raízes. Então, a gente só vai poder ver o que está na superfície. O tronco, as folhas, os galhos. E a raiz a gente não vê. Mas são profundas, são grandes e são profundas para que aquela árvore possa ficar sustentada. É a mesma coisa. Essa santidade é sustentada em quem? Em Deus, em Jesus. É Ele que forma essa santidade na alma. São profundas, não oscila. Olha uma árvore com raízes profundas. O vento vem, bate, a tempestade, e ela não oscila. Ela balança de um lado, balança de outro, mas não cai. Ou seja, está firme, suas raízes são profundas, são firmes. Porque enche céu e terra. É uma santidade que enche céu e terra. E onde quiser encontrar o seu apoio, ela é firme, não sujeita à inconstância. Então, nós vamos ver se nós estamos caminhando com Jesus, é a nossa constância, na prática do bem, em formatar o nosso querer no querer de Deus, não em fazer práticas somente. Eu rezo o texto todo dia, eu me confesso com frequência, eu faço a comunhão, eu vou à missa também.
mais do que um dia na semana. Quer dizer, parecem ritos, mas quando formos confrontar o querer dessa pessoa com o querer de Deus, será que faz? É aí que nós vamos ver se a santidade está criando raízes profundas, dando frutos doces ou não. Então, essas almas estão escondidas em Deus, totalmente absolvidas no querer divino. Só Jesus é o artífice, a vida, a forma da santidade desta invejável criatura. É invejável. Uma santidade dessa é invejável. Ou seja, não vai causar só inveja às criaturas aqui, não. Com certeza também aos beatos. Oh, que santidade das santidades! Não tem nada de seu. Nada é seu ali. Tudo é em comum com Jesus. Sua paixão é o divino querer. Sua característica é o querer do seu Jesus. E o fiat é o seu movimento contínuo. Faça-se, faça-se. Ou seja, aceita tudo porque ela vê em tudo a vontade de Deus. E se não compreende aquilo que está passando, também não vai criar ansiedade, porque é uma alma que a ansiedade não pega. Não pega. Se nós ficarmos ansiosos, nós vamos fazer uma análise que nós estamos saindo da divina vontade. Temos que manter a serenidade. Em contrapartida, a pobre e falsa santidade, aquela falsidade, aquela santidade falsa, falsidade mesmo, santidade dos balões, está sujeita a contínuas inconstâncias. Enquanto parece que os balões desta santidade incham, ficam cheios e voam por área, que chegam a uma certa altura, que balão, que santidade, menina. Então, e as pessoas começam a dizer, já é santa, já é uma pessoa muito, olha, vem sempre à missa, está sempre rezando, é uma pessoa... E começa a ser até alvo de comentários. Tanto que muitos dos diretores espirituais ficam admirados, mas logo se desenganam e basta apenas uma humilhação para desinflar estes balões, uma preferência demonstrada pelos diretores a uma outra alma, creem que está sendo roubada, pois se acreditam as mais necessitadas. Portanto, enquanto fazem estas besteiras, porque começam a se agitar e ver que o diretor espiritual está dando uma atenção um pouco maior a uma outra alma, elas vão se sentindo que estão sendo roubadas. Não, eu preciso mais de atenção, eu que preciso mais, ela não é tanto. Depois, chegam a desobedecer. Olha aí, a alma, a falsa santidade, ela tem como o final, o quê? A desobediência. A inveja é o cupim destes balões. E a inveja predomina. Que roem o bem que fazem. Então, se elas fizeram algo de bom, a inveja, no final, vai roer. Vai consumir. Tira-lhes o ar e caem por terra. E se vê, então, a santidade que tinham. Amor próprio, ressentimento, paixões escondidas, sobre aparência de bem. Assim, de toda a santidade, vê-se uma massa de defeitos, aparentemente mascaradas de virtudes. Mas parecia santa. Parecia, mas não era. São, portanto, o brinquedo do demônio, Jesus diz. Estas santidades são o brinquedo do demônio, ou seja, o brinquedo que o demônio vai deixando crescer essa santidade, porque é uma santidade que não vai levar a nada, vai crescendo. Se tornam o brinquedo dele. Apoiada sobre uma devoção sem fundamento, apoiada sobre uma falsa piedade. Temos que ter muito cuidado com isso. Peçamos a Deus misericórdia, que Deus, se estivermos vivendo este tipo de santidade, que Deus venha na sua infinita misericórdia, na divina vontade, queimando, limpando em nós, no nosso interior, e nos dando o caminho correto,
que santidade de vida nós precisamos traçar e querer. Estas falsas santidades são vidas espirituais sem frutos, estéreis, que fazem chorar. Então, a falsa santidade faz Jesus chorar. E chorar também aqueles que veem, porque na realidade se tornam uma pedra de tropeço para outros que virem. O que são estas almas? A falsa santidade são o mau humor da sociedade. Elas começam a serem representadas como o mau humor da sociedade. As cruzes dos diretores espirituais da família, de onde estão, e se pode dizer que traz consigo um mar maléfico que prejudica a todos e faz Jesus chorar. Já a verdadeira santidade, que vive no divino querer, ela faz sorrir Jesus. É a ordem e a harmonia de todos. Estão longe de todos, mesmo dos diretores, somente Jesus é tudo para elas. Possuem um mar benéfico que envolve a todos. Ninguém se preocupa com elas. Ou seja, elas estão totalmente dentro do querer divino. Nada as tira daquela serenidade. Jesus é ciumento dessas almas, dessa santidade. Sim, porque ele é ator e espectador delas. Não tem um só pensamento, uma respiração, que ele não regule e não domine. Jesus as tem tanto absorvida no seu querer, que elas se esquecem que vivem no exílio. São almas que esquecem que estão vivendo no exílio. Por quê? Porque estão tão absorvidas em Deus. Deus cuida de tudo, pensa em tudo. Elas não fazem nada, por elas mesmas. Fazem tudo com Deus. Então é uma santidade que é o próprio Deus vivendo nestas almas. Vamos encerrar esse conteúdo de hoje pedindo mesmo que Deus nos conceda essa santidade. Não é uma santidade conquistada da noite para o dia, não. É um processo, e esse processo requer o quê? Que nós adentremos cada vez mais nos escritos de Luísa, busquemos a vida dos santos, busquemos as práticas piedosas também, mas práticas piedosas em Jesus. Vazias de Deus, do querer de Deus, não adianta nada. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos conduza neste caminho de santidade, pedindo à Virgem Maria, a Luísa, que nos ensine a caminhar no querer de Deus. Vem Espírito Santo e renova o meu interior. Faz o meu interior totalmente fundido ao interior de Jesus. Faz o meu interior fundido ao interior de Maria e ao interior de Luísa. Até a próxima. Paz e bem na divina vontade.